Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. e nossa Mãe Maria Santíssima. Caríssimo Padre Zenilson, Padre Francisco, responsáveis desta Igreja Catedral de Nossa Senhora das Dores, caro Padre Paulo Jorge, que concelebra conosco, Padre Aloísio, que faz a tradução para Libras. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, que rezam conosco, neste tempo de pandemia, de tantas dificuldades, através da transmissão das emissoras de rádio e desta televisão Asa Branca. Celebrando o quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, nós temos a alegria de sermos não apenas conduzidos e protegidos por Deus. A alegria de ser uma ovelha é exatamente esta: ser conduzido, ser protegido, ser cuidado. Vivemos num mundo e num tempo em que se fala da ética do cuidado, mas se vive o descuidado com tantas coisas, não apenas com a saúde, mas com o ser humano de forma integral, a saúde do corpo e também da alma. Esse tempo de descuidados nos tira a alegria de ser um rebanho, mas nos dá a alegria ao mesmo tempo de ser uma ovelhinha de Deus, de ser por Ele protegido, cuidado e conduzido. Quem nunca rezou o mais famoso entre todos os salmos, o Salmo 23, que começa exatamente assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É um salmo de plena confiança em Deus. Primeiro, eu tenho a certeza de que Ele é quem me cuida, me protege e me conduz. Em segundo lugar, a grande confiança: nada me pode faltar. Ainda que eu passe por vales tenebrosos, como este vale que estamos passando, que se chama pandemia, ainda que me falte a saúde, ainda que me faltem tantas outras coisas, o Senhor não haverá de deixar de faltar a sua graça, o seu amor, a sua bênção. Por isso Ele é o Senhor, Ele é Deus. E sendo Deus, possui este grande poder, esta capacidade infinita de cuidar-nos um a um, individualmente, pessoalmente, para nos dar aquilo que Deus jamais poderia deixar de nos faltar: a salvação. Jesus se apresenta como sendo o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas, como lhe a deu na cruz. No entanto, antes de se apresentar como sendo o bom pastor, a porta, o caminho, a verdade, a vida, ele se apresenta antes de tudo como Deus. Eu sou. Ele é o Senhor, mas é o Senhor nosso Deus. E por isso mesmo, São Lucas, na primeira leitura, discorria acerca do nome de Jesus. O nome cujo joelho nosso se dobra. O nome em que nós encontramos a salvação. O nome temido pelos demônios. O nome pelo qual tudo foi feito, o céu e a terra. É por isso que invocar o nome de Jesus é coisa muito sagrada. É desta forma que tomar o nome santo de Deus em vão
é pecado. É por isso também que na liturgia presidida pelo bispo, a bênção final é dada pelo nome de Jesus. 2 vezes é invocado o nome santo de Jesus. Exatamente por este motivo, neste nome, nós encontramos a salvação. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo do Bom Pastor, nós encontramos em Deus o nosso refúgio, a nossa força, a nossa proteção. Mesmo que apenas invocando o seu santo nome. Meditaremos outras coisas ainda, bem melhores e profundas, mas em seu nome nós já encontramos a salvação. Pois afinal é o nome de Deus. E neste nome, ele diz ainda no Evangelho de João, o capítulo 10, ele dá a sua vida livremente, ninguém a toma. A morte de Jesus não foi um acidente de percurso, não foi resultado de um processo condenatório simplesmente injusto ou iníquo. Se assim o fosse, se assim dependesse apenas da traição de Judas, a morte de Jesus não seria redentora, mas é redentora pelo grande motivo de que ele é Deus. E a sua vida, a vida divina, ninguém a toma. Ele dá livremente a sua vida pelo seu rebanho, pela sua grei. Mais ainda, ele pode retomar a sua vida livremente, como fez ao terceiro dia, ressuscitando dos mortos e dando a vida a tantas pessoas que morreram. Anotei aqui algumas coisas interessantes que muito fazem a concordância entre o Salmo 23 e o Cristo, o bom pastor. Cada vez que nós recordamos dele como bom pastor, devemos sempre lembrar que o bom pastor é Deus. E Deus é capaz de um ato extremo, infinito de amor. Um ato tão extremado que os anjos devem ter ficado perplexos. Um Deus que desce à terra e um Deus que, pela sua morte e ressurreição, faz com que a terra possa alcançar o céu. Pertencer ao rebanho, queridos irmãos, não significa deixar a individualidade da pessoa. Pelo contrário, somos ovelhinhas, trazidas no colo de Jesus, colocadas em seus ombros divinos. Até que nós estamos desejando, neste tempo pandêmico, a tão falada imunidade de rebanho. Ele nos oferece, mais do que uma imunização, ele nos oferece a salvação. Se o Salmo 23 fala em verdes pastagens, Jesus declara dar o seu corpo e sangue como alimento, capaz de dar a vida para sempre. Se o Salmo fala em águas tranquilas para beber, Jesus declara ser a fonte de água viva, e quem dela beber jamais terá sede. Se o Salmo fala da presença de Deus em nosso lado, Jesus promete estar conosco até o fim dos tempos. Se o Salmo 23 fala de uma mesa preparada, Jesus se senta à mesa com os apóstolos e institui a Eucaristia. Quanta coisa boa! Quantos momentos importantes da nossa vida, mesmo quando nos sentimos e somos uma ovelha perdida, uma ovelha tresmalhada, mas sempre recuperados,
sempre trazidos de volta pelo cajado, pelo báculo do bom pastor. Queridos irmãos e irmãs, vocês não fazem ideia do peso de um cajado como esse, de um báculo como esse. São as duas coisas que mais pesam no bispo. O peso da cruz peitoral. Muitas vezes à noite sinto nos ombros o cansaço de algumas gramas de uma cruz trazida no peito, mas que tem um peso quase que do mundo inteiro. Como também este cajado, este báculo, o que ele faz em nossa vida, o que ele representa para que não sejamos mercenários por qualquer outro tipo de interesse, senão a salvação das almas. É um peso que o nosso braço, sem a graça de Deus, jamais suportaria. A ovelha curada, a ovelha reintegrada ao rebanho, a ovelha cujo curativo é feito pelo perdão de Deus, pela remissão que o Cristo nos ofereceu na cruz. Feridas da alma, feridas muito mais dolorosas, muito mais sérias e graves do que qualquer outro tipo de câncer. Feridas do pecado, feridas que somente podem ser curadas pela graça de Deus. Feridas causadas pelo mal, feridas provocadas pelo lobo, que não possui outro nome senão de Satanás. Quantos pecados, quantas feridas, quantas mordeduras que estraçalham a nossa alma e dilaceram a nossa vida, que são criadas pelo pecado e pelo demônio. Hoje é dia de nos voltarmos ao Cristo ressuscitado, Deus, bom pastor, a Ele agradecer, porque conduz e cura a nossa vida, a Ele pedir que continue a nos conduzir como ovelhas queridas, como rebanho predileto. A Ele hoje nós agradecemos, porque é Deus, pastor que cuida, que dá a vida, que conduz, que protege a cada um de nós. Mas hoje também é dia de nos deixarmos ser as ovelhinhas de Deus, para que seja somente Ele, o nosso bom e belo pastor, que seja somente Ele a ter a delicadeza de sarar, de curar com o seu curativo divino as feridas da nossa alma. E desse modo, então, cada um de nós, conduzidos por Ele, até o dia em que chegarmos até a sua mesa divina, até os prados verdejantes do céu, aonde seremos eternamente felizes. Amém.